Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom estar com vocês em mais este momento meditando na palavra do Senhor. Que bom que Deus nos permitiu novamente estar nesta noite conversando com Ele, meditando na Sua palavra, também orando e também louvando ao Seu grandioso nome com os nossos lábios. Como é bom estar nesta oportunidade, tirar um tempinho do nosso dia a dia para podermos estar com o nosso querido Pai do céu. Nesta semana, então, a partir de hoje, quarta-feira, nós queremos fazer uma série especial para o Dia das Mães. E o pastor vai trazer, então, algumas servas que as Sagradas Escrituras trazem e delas aproveitar justamente o que elas puderam contribuir para o seu momento, como elas lidaram com os seus problemas dia a dia, como é que elas lidaram com a sua fé, com o seu momento espiritual e o que elas puderam contribuir para a sociedade e assim por diante. Então, será uma série muito especial para o Dia das Mães e eu quero que cada uma de vocês possa aproveitar este momento justamente para motivar a vida de cada um de vocês e não somente as mamães, mas também os papais e os filhos também possam aproveitar este momento em que nós vamos falar então especialmente das nossas mamães, com relação também às servas de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, você que faz parte da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, você que é visitante, seja muito bem-vindo a este Meditando na Palavra do Senhor. Eu sou o pastor João César Paganelli, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques. E queremos então iniciar este nosso momento invocando a presença do nosso Deus Triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos um hino que vai fazer parte deste momento, desta série especial do Dia das Mães, que é o hino Mãe Sublime Dom. Ele está no inário Louvai ao Senhor, é o hino número 214. Quem tem o Louvai ao Senhor, hino 214. Mãe Sublime Dom. Sublime dom, glória a Deus rendemos, hoje em profusão, pois de ti sabemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Sublime dom, enches de alegria nosso coração. Neste lindo dia, fostes para nós a celeste voz. Mãe sublime dom, eiras com carinho, dá-lhe ao filho a mão, guiando no caminho o Senhor Jesus, rumo à eterna luz. Mãe sublime dom, sempre em nossa vida, toda gratidão seja a Deus rendida, pois da mãe o amor, Ele é o doador.
Muito bem. Após cantarmos então este hino, Mãe Sublime Dom, nós queremos então meditar um pouquinho sobre a mãe chamada Eva. A mãe, ou a primeira de todas as mães que já surgiram, né, e que ainda vão surgir neste mundo. Então nós queremos então iniciar este nosso momento de série especial Dia das Mães com esta serva e mãe chamada Eva. E que assim ela possa nos trazer exemplos que possam favorecer a cada mãe, a cada pai, cada filho e filha no seu dia a dia, mas especialmente para você que é mãe e que futuramente vai se tornar mãe também. Muito bem, então esta mãe chamada Eva, ela a partir do versículo 21 do capítulo de Gênesis, no capítulo 2 do livro de Gênesis, melhor dizendo, é que iniciou então todo o olhar carinhoso para Eva diante da solidão que Adão vivia. É claro que Adão não sabia o que era exatamente solidão, pois ele estava ali no jardim do Éden, dando nome aos animais, cuidando de todo o jardim, de toda a natureza, de toda a criação de Deus. Mas os olhos de Deus observaram que para o ser humano não é bom viver só. E por isso então presenteou Adão com uma bela companheira, com uma bela auxiliadora. Que ao momento então que Deus realizou este momento maravilhoso, esta criação de Eva através do próprio corpo de Adão, então Adão mostra tanto para Deus quanto para Eva um olhar de admiração, de beleza, de alegria, de felicidade em estar com mais uma pessoa em sua companhia. Deus já estava na companhia de Adão, mas agora Eva, de uma maneira especial, a cara metade de Adão estava ali junto, né? Estava ali agora fazendo parte desta criação perfeita de Deus, num lugar todo perfeito, especial, criado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. E é bom e importante aqui ressaltar que essas qualidades e também essas características de admiração, este olhar carinhoso que Adão teve para com Eva, isso também deve partir de cada ser humano, né? Porque a mulher ela foi criada para ser a companheira do homem, mas também ela tem um papel muito importante na vida também de um lar, né? E um primeiro aspecto que é bastante importante, que precisa ser olhado, é que assim como o homem, a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Apesar do ser humano da Eva ter saído do homem, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Eva também foi criado parecido com o seu Criador, né? Então, tanto o homem como a mulher precisa ser olhado com admiração, com beleza, com alegria e com felicidade, porque isto é uma criação perfeita de Deus. Muito bem. Então, diante desta criação perfeita de Deus, em que tudo estava correndo muito bem, a vida familiar estava muito bem, tudo estava indo conforme os planos de Deus, é que então nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, que nos relata a desobediência do ser humano. Esta obediência está na frase que é dita assim: o pensamento de ter um conhecimento, ou seja, o coração de Eva se perguntou como seria bom ter mais conhecimento do que ela já tinha conhecimento, e como esse conhecimento poderia ser compartilhado com o seu marido, com Adão. E aí então é por isso que Satanás ele entra nesse papel, né, nessa trama de que então induz Eva a pecar contra Deus, dizendo que ela não seria morta, mas que ela teria um grande conhecimento como Deus tem conhecimento das coisas, né? E aí tudo seria diferente, que Deus estava mentindo, que ela não morreria.
né? Mas os planos de Adão e Eva não foram bem sucedidos, porque Deus já havia dito: não cheguem perto, não toquem, não comam desta fruta, porque senão vocês vão morrer. E aqui entra uma primeira lição para todos nós, né? Que quando Deus nos diz, quando Deus fala a nós, nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus diz e fazer aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Deus nos pede. Pois, se nós não ouvirmos, como aconteceu com Adão e Eva, mostra as consequências da desobediência, que é a dor, tristeza, sofrimento e tantos outros momentos em que possa se passar, né? E esse sentimento de tristeza, de desilusão, foi justamente que eles passaram porque, ao desobedecerem, eles descobriram que estavam nus, né? Eles se esconderam de Deus, um começou a jogar a culpa para o outro, e Deus, então, para não danificar diante assim o restante da sua criação, então Adão e Eva foram expulsos do jardim, então eles iriam ter que continuar vivendo as suas vidas fora deste lugar perfeito, desta criação que Deus assim realizou, né? Então, diante disso, o pecado entrou no mundo, o pecado ele destruiu, de certa maneira, o relacionamento, de certa maneira não, destruiu o relacionamento que havia entre o ser humano e Deus, entre Deus e o ser humano, porque o pecado entrou no mundo, tá? E diante disso, então, Deus precisou mostrar o seu amor. Deus confortou Adão e Eva de que o seu amor ainda iria continuar com eles. Deus ainda estaria presente na vida deles, mesmo com com toda a tristeza que Deus viu a sua criação ir contra a sua vontade. E esta desobediência, claro, teve as suas consequências, nós sabemos, né? O ser humano agora tem que trabalhar, tem que suar para ganhar o seu sustento, né? As mamães que terão filhos, que teve filhos, sabem como é a dor de um parto, né? E Deus disse lá que iria aumentar a dor de parto, então as mamães sabem muito bem quais são essas dores, os sentimentos, né, que passam pela sua mente, pelo seu coração, no momento como esse em que o seu filho ou a sua filha está prestes a nascer, né? Mas, diante da mãe que nós estamos falando de Eva, a sua vida continuou fora da perfeição de Deus, né? Mas ainda Deus olhando com um olhar perfeito para Adão e Eva. E por isso Deus, então, abençoou este casal com, primeiramente, 2 filhos, Caim e Abel, onde eles tiveram um papel importante, como um pai e uma mãe têm para os seus filhos, que é justamente na participação de educar, de ensinar o seu filho a andar num caminho espiritual, religioso, também de ensinar alguma profissão ou direcionar o seu filho ou sua filha para uma profissão, para uma aptidão que os pais enxergam, né? E, claro, tudo aquilo que o pai e a mãe acham que é certo, que é correto, que é ético, então os pais ou a mãe solteira ou o pai solteiro com os seus filhos procura ensinar justamente para dar uma boa vida, uma boa educação, uma boa dignidade diante do mundo, para que ele possa então ter uma vida de sucesso. E Caim e Abel certamente tiveram isso, porque Caim se tornou um agricultor e Abel se tornou um cuidador de ovelhas, né, um pastor de ovelhas. E aí então entra o segundo registro importante aqui do texto, né, a segunda lição, que é o ensino.
né? Então, aquilo que Deus ensinou a Adão e Eva, eles repassaram para Caim e Abel. Toda a experiência que Adão e Eva tiveram dentro e fora do Jardim do Éden, com certeza isso foi contado, isso foi compartilhado, né? As suas experiências, os seus comportamentos, como é que foram as suas reações, as histórias que eles viveram depois que saíram, antes do nascimento deles, antes deles começarem a compreender o que é o mundo. E esse processo é bem interessante porque é um processo bem próximo de nós, porque nós vivemos, né, e a mãe vive uma fase que quando tem os filhos, ela então procura ensinar, ela procura compartilhar as suas experiências, seus comportamentos, as suas histórias de vida, né? E também a sua parte espiritual, que também é muito importante. E como todo o processo que nós vivemos hoje, é que o tempo vai passando, as crianças vão crescendo, elas vão tendo as suas próprias ideias, elas vão desenvolvendo o seu comportamento e nós vamos ajudando, nós pais e as mamães vão ajudando a criança justamente a buscar em toda a sua vida a honrar o nome de Deus, a honrar o nome do Senhor, na qual Ele é o Criador, Ele realiza todas as coisas, Ele derrama bênçãos sobre a vida de todos nós, né? E creio que a ideia de que toda mãe quer os seus filhos bem seguros com relação à sua vida espiritual, profissional, social, é um grande sonho da maioria das mamães, né, que tentam projetar uma bela vida para os seus filhos, né? Os próprios pais procuram projetar a vida dos seus filhos, né? Encher eles com caminhos bons, caminhos gostosos, caminhos seguros, né? Que possam deixar o coração de uma mãe muito orgulhoso, assim como também de um pai. Mas nessa série nós queremos falar sobre as mamães. Mas esta realidade nem sempre é para todos, nem sempre conseguimos ter esta realidade. E com Eva foi a mesma coisa. Até determinados pontos, momentos da vida, ela foi muito feliz, ela foi muito grata a Deus. Mas, diante de toda a família, sempre há intrigas, há brigas. E diante disso, há outras realidades. E essas realidades é a mudança de comportamento, como nós falamos. Isso pode acontecer até mesmo um declínio espiritual, e isso pode gerar um ódio, como aconteceu com Caim, diante dele não entender do porquê que Deus estava aceitando a oferta de Abel e estava recusando a sua oferta. E diante desse declínio da fé, da espiritualidade, é que chegou um ponto no entendimento de Caim de que ele precisava fazer alguma coisa para tentar reverter isso, para que Deus olhasse, ou que os seus pais de repente olhassem de uma maneira diferente, onde de repente pudesse perceber que o olhar dos pais, o olhar para Deus estava somente em Abel, por tudo aquilo que ele fazia, por ser, né, um filho dedicado, né, honrado, ou coisas que Caim não conseguia fazer, né? Então, na mente de Caim, a solução foi matar o seu irmão. E Deus o indaga, por que a terra está chorando justamente por causa disso, né? Infelizmente, é a invasão do pecado que iniciou logo no início de toda a Escritura Sagrada, né? E a nossa vida, uma vida como família e mães, as mamães, as mulheres percebem isso, né? A diferença entre filhos, as intrigas que podem ocorrer, e diante dessas intrigas, como Eva observou em o seu próprio filho matar o outro filho, isso traz certas condições dentro do coração e da mente que
sentimentos misturados de raiva, tristeza, desilusões, desgosto, ódio, aquela sensação de que quer sair de casa, quer largar tudo, de repente num pensamento de que isso vai ajudar a mudar a sua vida, a melhorar as condições de vida em que você está passando, esses momentos de abalo, esses momentos de sofrimento, de incertezas, esses acontecimentos que ocorrem dentro das famílias. Então, é algo que aconteceu dentro da família de Eva. Mas o que é importante dentro desse contexto é que logo no início eu falei sobre o amor de Deus. E é justamente este amor que mostra a Eva que no seu sofrimento, ao perder um filho por causa do outro filho, é que Deus continua presente e o seu amor continua presente. E este consolo de Deus através do seu amor e para apaziguar, para acalmar o coração tanto de Eva quanto de Adão, no sentido do porquê que aconteceu essas coisas, foi que lá no versículo 25 do capítulo 4, Deus abençoou Adão e Eva com outro filho, chamado Sete. E então eles ficam muito felizes. É claro que um filho não vai substituir pelo outro, mas pode ser uma demonstração de carinho e de consolo por parte de Deus ao conceder Eva mais um filho. E muitas vezes Deus também coloca situações em nossa vida, Ele que nos abençoa de várias maneiras, que justamente pode ser uma forma de consolo para a nossa vida. Nos colocando uma pessoa sem nós conhecermos, que nos traz alguma palavra de conforto, ou até mesmo a nossa própria família, a igreja, os irmãos na fé, e assim por diante. Deus vai agindo conforme vê a necessidade de cada pessoa, de cada mãe que passa por suas dificuldades, e então Deus vai amparando, Deus vai consolando conforme Deus vai achando que é necessário. Por isso lá naquela lição número 1 é o ouvir, dar atenção à voz de Deus. E muitas vezes também precisamos procurar essas palavras de consolo dentro da sua própria escritura, dentro da escritura de Deus, que é a sua carta de amor deixada para todos nós. Muito bem, então o terceiro, ou melhor dizendo, a terceira lição que nós podemos deixar registrado dentro dessa história de Eva é justamente de que Deus não abandona. Deus não abandona os seus filhos e suas filhas. E uma prova disso é o nascimento de Sete, o nome do filho, e a bênção ainda de Adão e de repente Eva, pois não está registrado, de terem vivido mais de 800 anos. Então, dentro desse período de 800 anos, Deus ainda abençoou Adão e Eva com muitos outros filhos e filhas. E, como assim somente está registrado, só apertar aqui um pouquinho, Adão viveu 930 anos. Então, também isto é uma bênção e mostra que Deus, apesar do pecado estar no mundo, Deus não abandona e Deus abençoou Adão com esses anos de vida. Eva nós não sabemos, mas também muitos anos de vida, porque teve muitos outros filhos e filhas. E toda e qualquer mãe, quando está com os seus filhos, quando está com seu marido, está com a sua família, sempre é muito grata a Deus por ter esta família ou por estar com a sua família reunida, em momentos alegres e em momentos difíceis. Então essa é uma gratidão que Eva também foi muito agradecida a Deus. Apesar de ter perdido um filho, pela história que nos conta, de repente perdeu outros filhos, mas a gratidão está aí porque Deus sempre a abençoava toda a sua família. Então, a felicidade de ser mãe, diante de todo esse contexto, é justamente saber que Deus está na presença da vida da mãe. Deus está presente em sua vida. Deus a tornou especial em sua vida.
Primeiro, na primeira lição, porque Deus deu condições de você ouvir a sua voz, a voz do bom pastor, a voz de Deus. Em segundo lugar, a capacidade de ser alimentada por esta palavra, pelos seus pais, pelos seus avós. Você também foi criada e Deus deu a capacidade de você gerar uma vida dentro de você mesmo. Você a alimenta, você cuida desta vida e você também vai ensinar e você vai passar todo o seu ensinamento, toda a sua experiência como mãe para esta vida que você está gerando. E a terceira lição, é claro que você sabe que Deus não te abandona, Deus está junto contigo, Deus está trilhando os mesmos passos que você está trilhando. Então esta é um pouquinho da vida desta serva chamada Eva, que também foi mãe de muitos filhos e filhas, e que Deus mostra que ao ouvirmos a sua palavra, ao acreditarmos nas suas promessas, ao vivermos as suas promessas, então ele realmente nos abençoa e nos dá uma grande felicidade em nossa vida, em nossas mãos, que é a nossa família, a companhia do próprio Deus, as suas promessas, tantas outras pessoas e tudo aquilo que temos, aquilo que possuímos. Então tudo isso é graça e misericórdia e bênção do nosso querido Deus. Então que esta vida desta serva e mãe chamada Eva possa motivar você que é mãe, que vai ser mãe daqui a alguns dias, ou que está de repente está projetando para ser mãe. Então que vocês possam ver como Eva como uma serva que foi dedicada a Deus, mesmo diante das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, das suas lidas, mas sempre acreditando nesses pontos, de que é bom ouvir a voz de Deus, que Deus sempre nos traz uma grande felicidade pela sua companhia, porque Ele jamais nos abandona. Então, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, aos nossos visitantes, que vocês possam ter gostado um pouquinho desta história e daquilo que Eva passou e daquilo que Eva vivenciou na sua vida, também possa nos ajudar a vivenciar a nossa vida. Que vocês possam ter uma abençoada semana e amanhã estaremos novamente aqui para podermos aprender com mais uma serva, com mais uma mãe, que assim está registrado na carta de amor a Deus a cada um de nós, nesta série especial Dia das Mães. Fiquem na paz de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos encerrar este momento fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite a todos vocês, que vocês possam ter uma noite de descanso e amanhã ter o privilégio de viver mais um dia na companhia desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.